Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hexa da Escola. Depois da gente ter conhecido nosso time de consultoria, de marketing, RH, comercial e administrativo, a gente está aqui com o time da contabilidade, né, representado pelo Myron, que é auxiliar contábil da contabilidade, e o Lucas Ferreira, que é contador, chefe de setor da contabilidade e sócio proprietário da escola. Lucas, eu gostaria que você começasse se apresentando. Bom, pessoal, meu nome é Lucas, né? Como o Jefferson já falou. Sou contador, formado na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Sou sócio fundador da Score. Score já vai fazer 6 anos esse ano, né? Então a gente iniciou lá atrás como fundador. No início a gente tinha apenas os setores de consultoria e contabilidade, né? Hoje a gente já vem avançando em outros setores. Hoje eu estou responsável pela contabilidade, juntamente com os meninos, né? Que vocês vão conhecer, lá na frente o Mário. E agora o Mário vai se apresentar. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Myron, eu auxilio o Lucas na contabilidade. Eu faço faculdade de finanças na UFC. Eu comecei na Score, através do estágio da escola técnica. Eu estou há mais de um ano lá e atualmente eu faço parte do setor pessoal da contabilidade. Eu queria começar a nossa conversa, Lucas, falando sobre a questão da contabilidade em si. Muitos dos gestores veem a contabilidade como uma coisa mais técnica, uma obrigação jurídica, né? Mas, de forma estratégica, como que a contabilidade da escola ajuda esses clientes a tomar decisão, a fazer escolhas financeiras? Sim. Pronto, Jefferson, realmente existe esse mito, né, que a contabilidade é muito a questão de só enviar boletos, né? Só enviar boletos, de só gerar as obrigações, mas a contabilidade eu entendo que é muito mais do que isso, né? A gente pode usar a contabilidade estratégica, por exemplo, para mostrar para o cliente qual o custo de um funcionário, quanto ele precisa faturar para contratar mais um funcionário. Outra situação, quando vale a pena abrir uma segunda unidade, abrir uma filial, abrir uma nova empresa em outro local. Então, essas respostas estão dentro da contabilidade e, por vezes, são tratadas pelo cliente como uma coisa que, não é da contabilidade, eu preciso descobrir sozinho. Então, a contabilidade pode sim ajudar nisso, pode trazer essa estratégia para o cliente. E entrando dentro dessa questão de mitos que os gestores têm sobre a contabilidade, quais são os principais erros que vocês identificam que um gestor comete no âmbito da contabilidade, no âmbito contábil? Entendo. Eu consigo ver três erros que são bem comuns para a gente lá, né? Mas também pode comentar. O primeiro que eu trago seria no sentido de misturar contas, conta PJ com conta pessoa Que é física. o básico, É o né? básico, mas que realmente acontece muito. Que é um princípio, né? Que o princípio da contabilidade realmente é uma coisa que acontece muito, que eu acho que os empresários têm que entender que a empresa deles realmente é uma pessoa. Uhum. E aí, se eles conseguirem separar o que é dele, pessoa física, e o que é dele, pessoa jurídica, eu acho que traz, além dessa separação, traz um controle realmente para visualizar quanto a empresa está faturando e quanto eu vou pagar com as minhas contas pessoais. Então, o ideal é todo sócio abre a empresa realmente para receber dessa empresa. Sim, Então, o ideal é definir quanto você vai ter de prolabore, né? Existe até um novo nome técnico para isso, que é prolabore, que é o salário do sócio. sim. Então, é definir realmente quanto é o seu salário. A empresa recebe, a empresa fatura, faz vendas, faz as compras. Ao final do mês, a empresa repassa para o sócio o seu salário, o seu prolabore, e aí, com isso, o sócio vai fazer suas despesas pessoais, né? Pagar as suas despesas Sim, pessoais. o empresário precisa entender que o dinheiro que está em caixa da empresa não é dele, Não né? é É dele, da empresa. Ele exatamente, recebe um exatamente, salário por isso. E exatamente. Lucas, como é que esses erros de iniciantes, erros óbvios dentro da contabilidade pode prejudicar a saúde contábil e financeira também da empresa a médio e longo prazo? Entendi. Pronto. Como a gente já conversou sobre esse erro, né? Acaba que o empresário ele não sabe quanto realmente a empresa está faturando. Se ele mistura o valor, o salário dele com o valor que a empresa recebe, ele perde justamente esse controle. Para saber, será que eu posso abrir uma nova unidade? Como é que eu vou saber Sim, se eu não tenho o controle de saber o que é meu e o que é da empresa? Será que esse produto está me dando realmente o lucro que eu desejo? Então, por ser um erro comum, acaba que muito empresário fica nessa dúvida. Então eu não vou abrir uma segunda unidade porque eu não sei. Eu não sei se eu vou ter caixa para poder abrir essa segunda unidade. Eu não sei se eu vou ter caixa para expandir, nem abrir uma unidade, mas fazer uma reforma até dentro da empresa não mesmo. tem essa visão, Acaba, né? não tem essa visão. E para vocês, como é a importância da união da contabilidade e gestão financeira dentro de um negócio? Como a escola trata isso para os seus clientes?
Pronto. Eu acredito que nesse sentido, quando você tem a contabilidade e a consultoria, o contador e o consultor alinhado, você vai ter uma opinião mais forte e mais centrada. O que pode acontecer de você ter uma consultoria, uma contabilidade em lugares totalmente diferentes, às vezes você vai repassar a mesma informação com duas abordagens e talvez você não vai entender, porque E você vai causar um conflito, né? vai causar até um conflito de ideias. E quando você tem os dois pilares, né, as duas pessoas que o empresário vai confiar, essa troca de informações, essa troca na tomada de decisões, o auxílio, ele vai se tornar muito mais fácil e mais, Mais Assertivo fluido, mesmo, né? né? mais Assertivo. assertivo. Quando a gente iniciou lá atrás, que era só eu e o Henrique na época, Uhum. né, há 6 anos atrás, a gente quis trazer justamente isso. A gente via que existem, né, escritórios de contabilidade, existem consultores, né, pela Sim. região, só que aí existia justamente essa quebra de informações, né? Então você tinha um consultor e tinha um contador, e aí no fim eles não se conversavam, né? Então poderia ter essa quebra de informações. E a gente quis trazer com a Score justamente isso, a união das duas informações. Claro que o Sim. que a contabilidade faz é uma coisa, o que a consultoria faz é outra, mas a união das duas informações pode trazer benefícios para o empresário, né? Sim. No fim, é realmente o nosso foco é trazer um impacto positivo para o funcionário, né? Seja no sentido de caixa, seja no sentido de relatórios, né? Enfim, E, basicamente o nosso impacto foi isso, né? no caso, esse é o grande diferencial da escola no mercado, né? Para quem for Exatamente, eu concorrente. entendo que o grande diferencial da Score é justamente esse, trazer informações juntas, conjuntas, seja na parte da contabilidade, seja na parte da consultoria. E Lucas e Mário, como é que vocês, para a gente finalizar, como é que vocês avaliam a importância da contabilidade dentro da escola em si, de forma interna? Entendi. Como a gente já conversou, né? Eu acho que a contabilidade em si tem que ser mais estratégica. Eu acho que não é nenhum tema hoje, né? Mas vai vir aí muitas novidades no próximo ano de reforma tributária, que vai mudar tudo que a gente sabe de imposto, né? A contabilidade obrigatoriamente tem que ser mais estratégica, porque a gente vai ter que rever precificação de cliente, a gente vai ter que rever regime tributário de cliente, ver se compensa ou não ficar em regime tributário, seja dos clientes, seja o nosso também, né? A gente tem que Sim. rever o nosso regime tributário, enfim. Acho que é uma mudança que vem aí nos próximos anos grandes, essa de reforma tributária. Tem escala 5x2 também, que pode ser que Sim. venha nos próximos anos aí. Enfim, são anos de desafios, próximos anos, mas que a gente possa estar junto dos nossos clientes, os clientes possam entender que a contabilidade da Score é uma contabilidade estratégica, que a gente possa trabalhar junto, né? Trabalhar junto, trazendo melhorias sempre para o empresário. E é isso, pessoal. A gente acabou de conhecer como é que funciona um pouco mais da contabilidade da escola de forma interna e com o nosso cliente. Pode seguir a gente nas redes sociais, é só colocar lá no Instagram, @score.consultoria. E é isso, até uma próxima.